podemos vir a aprender ao longo dos anos, e é assim que acontece, mas de certeza que cada ano que passa temos mais para aprender do que aquilo que passou, do que aquilo que já fizemos para trás, e portanto é olhar para a frente, ver os desafios, entender as realidades que estão à nossa volta e que mudam todos os dias, e é com base nesse trabalho que temos que trabalhar todos os dias. Gostava de agradecer o simpático convite, e é um prazer estar com todos. Gostava que fosse bastante informal a abordagem, talvez não seja tão fácil para um número mais alargado de participantes, mas o que eu vos queria pedir é que interrompam com toda a informalidade e aquilo que podemos falar, trocar impressões é útil, é importante e ajuda-nos a todos no nosso trabalho todos os dias. Portanto, muito obrigado a todos e, basicamente, iria começar ou irei apresentar aqui alguns slides, trouxe poucos, intencionalmente, que deem um enquadramento básico e que nos permita sugestionar ou avançar alguns temas, ou manter temas e atualizarmos nas matérias. Basicamente, o convite que foi dirigido era para falar do acordo de quadro no âmbito dos códigos de conduta na empresa e de modo que tenho alguns slides precisamente nesta área. Em primeiro lugar, sendo da Siemens, temos uma afirmação feita em 1860, meados do século XIX, pelo fundador. O fundador dizia que não queria, em 1860, trocar uma vantagem de curto prazo ou hipotecar o futuro com recebendo uma vantagem de curto prazo. Portanto, o médio prazo era, ou é o desafio médio e longo, mas o médio, neste mundo atribulado, acho que é um desafio que não podemos perder. É muito frequente estarmos a gerir para o curto prazo, para a semana seguinte, para o mês seguinte, e é realmente perigoso esta abordagem, e é um aspecto que procuramos ter em conta numa realidade que, como já falámos, está a mudar radicalmente e substancialmente ao longo destes anos. Pegando só na Siemens de Portugal, uma palavra, a Siemens está em Portugal com um estabelecimento permanente há 110 anos, costumamos dizer que somos do tempo da monarquia, atravessámos diversas fases das atividades industriais e de serviços, estamos cá e por isso é que trago o slide do presidente ou do fundador, meados do século XIX, que é, estamos há 110 anos e gostaríamos de estar outros anos. Pelo menos. Este é o objetivo, o que podemos fazer e como estar presentes no país e desenvolver as atividades e apoiar o país e as regiões e a organização mundial que é a Siemens. Se olharmos para Portugal hoje, as nossas atividades são muito baseadas na prestação de serviços transnacionais, uma componente de exportação grande, de exportação de serviços, de exportação de engenharia, de serviços transnacionais e de venda de soluções desenvolvidas em Portugal. Basicamente, os mercados estão abertos, os desafios estão aí neste mundo, as fronteiras estão abertas, temos duas atitudes. A primeira é fecharmos e tentarmos reservar este país para o nosso mercado, que é muito pequeno. Parece que a médio prazo pode ser uma atitude suicida. Tendo em conta essa realidade, preferimos avançar o mais que podemos em mercados externos. Onde é que isto nos leva? É que hoje, com trabalhadores das ilhas portuguesas, cá em Portugal, a trabalhar com contratos locais, não estou a falar dos patriados, temos 37 nacionalidades diferentes. Ou seja, para os projetos e para os países onde estamos a desenvolver, normalmente temos alguém desses países, pelo menos uma pessoa desses países, que nos permitam fazer e melhorar a interface com a cultura e com os enquadramentos específicos de cada mercado. Primeiro ponto. O segundo, há uma distribuição meio por meio, é 60-40 ainda no que respeita ao género. Não é um objetivo muito forte ter 50-50, o objetivo é haver equilíbrio, basicamente este. E quanto às gerações, há um equilíbrio na distribuição das gerações entre a empresa. Há um equilíbrio no ser de projetos novos. A empresa tem pessoas com umas décadas de trabalho já e tem projetos novos com novas admissões. Portanto, há este balanceamento. Se olharmos para a antiguidade, a empresa tem cerca de 50% das pessoas com menos de 5 anos e outros 50% com atividades diversas, mas que chegamos a ter pessoas com 47 anos de antiguidade. Portanto, mas temos tudo. Isto para dizer, basicamente, que somos uma empresa muito tradicional e, ao mesmo tempo, uma startup em diversos projetos. Falando no compliance e nos códigos de conduta que me é pedido, eu julgo que deveria fazer aqui uma pequena introdução
sobre a experiência da Siemens com as Comissões Europeias de Trabalhadores. Portanto, a Siemens fundou a Comissão Europeia de Trabalhadores faz 20 anos, está a fazer agora os 20 anos, portanto é fundadora da primeira linha, em 1995. E até uma experiência, diria, interessante em alguns aspectos que gostava de, em breves momentos, partilhar convosco. A primeira é que tem 30 países membros na Europa, a Siemens. O segundo, a Comissão tem 40 membros, ou seja, basicamente cada país tem até 2.000 colaboradores, tem um membro nessa comissão, de 2 a 5 mil tem 2, de 5 a 20 tem 3 e mais de 20 mil que a Alemanha tem 5 salvos. E, portanto, dá uma distribuição por toda a Europa, praticamente por toda a Europa, por cerca de 30 países, desta representação, que dá multiculturalidade, dá, por vezes, interesses que não são exatamente coincidentes, mas que ao mesmo tempo dá muita dinâmica e é muito desafiante. E nesse aspecto é interessante a vivência e a aprendizagem que vamos fazendo todos os dias no âmbito destas comissões designadas Siemens Europa Committee e Comissão Europeia de Trabalhadores, será a mesma designação. Funcionamos com 2 reuniões por ano, uma reunião plenária europeia e uma segunda reunião regional. Regional há uma região norte da Europa, outro sul da Europa e outro leste da Europa. Portanto, faz-se uma reunião geral e uma segunda reunião desta região, de cada uma destas regiões. E são 2 reuniões, salvo quando alguma matéria justifica uma reunião mais curta, de alguns membros, para matérias específicas que podem surgir ao longo do ano. Uma outra nota, a existência de live meetings tem ajudado muito a dinamizar um contacto mais contínuo entre os membros das comissões, em que no passado isto não acontecia, porque não era tão fácil deslocar, as viagens, os hotéis, todos esses custos inerentes eram elevados e por vezes não havia essa disponibilidade. Hoje há mais uma dinâmica criada de contacto mais continuado com videoconferência. O outro ponto que gostaria de notar convosco é capaz de ser, não uma especificidade da Siemens, mas não serão muitas as empresas. A Siemens tem 400 mil pessoas a trabalhar no mundo, na Europa cerca de 270 mil, e o que acontece é que com 9 áreas de negócio básicas, e o que acontece é que por vezes há áreas de negócio que são ou adquiridas ou vendidas. E o que nos tem acontecido é que quando a área é vendida, nós temos lançado comissões de trabalhadores europeias nas novas empresas. E, portanto, ao longo da última década, já devemos ter lançado umas 7 ou 8 comissões europeias de trabalhadores em empresas que estão a começar, porque resultam de separações de áreas de negócio que estavam nas Siemens. O contrário também tem acontecido, que é áreas de negócio que são adquiridas, nós fazemos a integração das comissões de trabalhadores dessas empresas nas Siemens. Portanto, há aqui um processo também dinâmico interessante e complexo, por vezes, de fazer criação de comissões de trabalhadores ou integração de comissões de trabalhadores naquelas que já existem. Isto não é fácil, porque se for uma integração, por exemplo, não ficam os mesmos membros da nova empresa na nova, porque os 40 membros que temos não podem passar a ser 50 ou 60 ou 70, porque, como compreenderão, por razões práticas, não seria gerível. Portanto, basicamente isto é uma experiência, tem sido um processo de aprendizagem. Tenho a certeza que tem sido um processo de aprendizagem para todos. Tenho a certeza que ao fim de 20 anos de reuniões e de encontros e de partilha de informação e de dados, temos evoluído muito e temos conhecido muito melhor do que antes. Este aqui é um mérito inquestionável desta abordagem. E basicamente o que temos feito é muito, ou procurado fazer, é muito partilhar desafios e resultados. O que é isso dos desafios? Nós sabemos que temos concorrência na Ásia, nas Américas, na Europa, noutras regiões do mundo, áreas que são fragilizadas na Europa, outras são mais fortes. O que nos tem permitido fazer é ter um diálogo permanente com os representantes dos trabalhadores, dos colaboradores da empresa e pô-los sempre ao corrente de todos os desafios que temos, e são muitos, e de modos de manter as atividades vivas e de as reforçar quanto possível. No fundo, esse é o objetivo. Portanto, partilha de desafios e de resultados é, eu diria, a palavra-chave, são as ideias-chave que eu julgo que resumiria nestas abordagens. Um outro ponto que decorre destes é que as comissões de trabalhadores europeias têm permitido
melhorar a comunicação interna, ou seja, os fluxos de comunicação entre management, colaboradores, dos países e entre os países têm ganho de dinâmicas que nós não conhecíamos há uns anos atrás. Aliás, tem algum paralelo com aquilo que se passa na sociedade, por exemplo, as redes sociais. Um aspecto que são dinâmicas novas que surgiram há relativamente pouco tempo e que estão a criar e a ter impactos na organização, impactos imprevisíveis à partida. Estou a pensar, por exemplo, em redes sociais criadas na empresa por colaboradores ou ex-colaboradores. Portanto, é um mundo que varia muito longe. Portanto, partilha de desafios e resultados é um objetivo. Comunicação interna é um papel que tem sido sempre conseguido com este tipo de abordagem. Eu diria que no fim de contas, o que isto nos deve dar é mais consistência como empresa, tendo em conta que na Europa, como disse, estamos a falar de 250 mil pessoas e falar em consistência de 250 mil pessoas em 30 países não é fácil. Todos sabemos as dificuldades e as limitações que existem. Portanto, basicamente, era isto que queria partilhar no âmbito da Comissão Europeia de Trabalhadores e agora nos códigos de conduta e do compliance gostaria de partilhar convosco um pouco aquilo que está a ser feito no âmbito normativo deste grupo de compliance. O que é o compliance? Primeiro de tudo, é agir simplificamente, e não vou dissertar sobre o tema, é agir de acordo com as exigências da legislação e das legislações dos diversos países. Por um lado, é agir de acordo com as normas internas da empresa num conjunto de áreas em que ali indicaria, como exemplo, normas anticorrupção, leis da concorrência, leis laborais, são compliance, leis ambientais, regras de proteção de dados, que é uma matéria que tem sido tratada, começou a ser tratada também há relativamente pouco tempo, e cada vez tem mais impacto e que se cruza com as matérias laborais, em algumas áreas, e portanto é muito importante, é uma matéria que tem que ser tratada e que está a ser tratada e que vai ser bastante mais desenvolvida, porque estamos todos a aprender com estas novas realidades, e portanto o compliance tem como objetivo assegurar simplificamente o cumprimento das normas e das legislações e das normas internas da empresa, basicamente, e em termos muito simples. Se quiser falar como é que operacionalizamos isto, há um conjunto de abordagens, a mais simples, a mais tradicional, ainda há passos para ser dados de desenvolvimento. É o código de conduta tradicional que nós designamos como as Business Conduct Guidelines, basicamente isto, que são amplamente difundidas e já vou mostrar como alguns aspectos, por um lado. Por outro, há uma declaração que é assinada por todos os colaboradores e management, seja quem for, que se compromete e que tem conhecimento das Business Conduct Guidelines e que se compromete a agir em conformidade. Portanto, é uma declaração que a maioria das empresas o fará, imagino, por um lado. E por outro, talvez referir um pouco as matérias, as áreas que estão regulamentadas no âmbito deste Código de Conduta. Portanto, falamos em requisitos fundamentais de comportamento, relações com parceiros de negócio, relações com colaboradores, conflitos de interesse, equipamento da empresa, sistemas de controle para estar mais seguro de cumprirmos as normas que existem, controle interno, e basicamente sobre, por exemplo, os requisitos básicos de comportamento, há princípios muito gerais que no fundo sempre existiram, mas que aqui estão especificados, os respeito, a honestidade e integridade, são princípios, diria, gerais. O dever de emitir instruções também sempre existiu, mas o dever de monitorização, este principalmente para management e para quem tem funções de responsabilidade, o dever de monitorização conduz-nos a situações em que não se pode dizer, por exemplo, que não se é responsável por uma matéria porque não se conhecia. E este é um ponto tremendo, por vezes é um ponto tremendo, porque o management pode ser responsável por matérias que eventualmente não conheceu. Se formos para a relação com parceiros de negócio, pensamos fundamentalmente em duas ou três situações. Eu diria aceitar vantagens indevidas, todos nós sabemos, em situações de manter a concorrência e em situações de aceitar vantagens indevidas, significa que estamos a violar regras básicas de concorrência e que depois têm as penalizações máximas, quando são identificadas.
evitar conflitos de interesses. Outra situação que é, por exemplo, nenhum colaborador está autorizado a ter ações de uma empresa que haja concorrente ou que haja em algum setor de negócio o mesmo tipo de atividade. Não será uma grande novidade, mas de facto está escrito e é comumente aceito. Há uma lista de situações de conflito de interesses identificado como tal, em que, em alguns casos, basta ao colaborador fazer uma declaração de termos as medidas próprias, informando que tem uma sociedade, ou que tem uma empresa, ou que tem um interesse, ou que um familiar em primeiro grau tem um interesse numa atividade que pode conflituar com a da empresa. A propriedade da empresa, que é relativamente mais, tem algumas questões, portanto, todos os bens que estão ao cargo da empresa não têm novidade, têm que ser, obviamente, salvaguardados, bem tratados e só para uso profissional. Outro ponto, ambiente de segurança e saúde do trabalho é uma matéria de compliance, o que significa que, se em algum momento do passado alguém teve a ideia de que era uma matéria, digamos, voluntária, que se poderia tratar ou não, deu-se um cariz mandatório, obrigatório, e, portanto, escalou para o primeiro nível de prioridades. Qualquer processo tem que ter em conta as componentes ambientais e, se elas não estiverem cumpridas, os responsáveis do projeto são responsáveis. E, finalmente, eu iria dizer implementação e monitorização. Há uma matéria de auditoria que está integrada na restante auditoria da empresa, o capítulo próprio nesta matéria, que tem que ser comprovado um conjunto de atividades. Ora, fazer um aspecto normativo, definir as normas, definir o código de conduta, dar a declaração a assinar, são aspectos importantes, mas não são aspectos que estão a resolver a questão. Ou seja, este desafio só se ganha verdadeiramente com os colaboradores envolvidos, todos, management e não management. Como é que foi feito? Tem sido feito e vai ser feito, este processo nunca acaba, tem que ser feito com uma atividade intensa de comunicação e de formação. Pode parecer que é muito simples, não é tão simples assim. Intensa de comunicação, há um plano de comunicação específico nestas matérias. Ou seja, desde o simples mail, que tem periodicidades para sair, tipo 6 meses, algumas matérias trimestrais, à própria intranet, onde integramos todas as matérias, demos manuais de integração, integramos nas sessões de acolhimento da empresa há 4 ou 5 anos já, todo um modo muito básico de compliance, de modo que todos os colaboradores sintam que não é simplesmente um código de conduta que está ali arrumado, que foi assinado e que existe. Não é verdade. Isto não funciona assim. Se funcionar assim, tende a ser esquecido. Há novos colaboradores que chegam, provavelmente não têm envolvimentos anteriores. Portanto, é um processo que tem que assegurar que contacta com as pessoas e trata com todos os colaboradores em permanência. Um aspecto é a intranet, com certeza, pois é uma realidade incontornável, e o outro é a formação, que em alguns casos será a sensibilização. Portanto, há um plano de formação próprio nestas matérias, tem destinatários definidos, os destinatários definidos têm que ter frequência obrigatória e certificação na área. Não estou a falar numa certificação extraordinariamente complexa, estou a falar numa certificação que pressupõe ter formações, algumas pessoais e outras com base na web, portanto, web-based training, como é designado. Com base na internet, muitos dos módulos têm 1 hora ou têm 30 minutos, não têm que ser dias completos de formação. Atualizações em matérias que vão surgindo em cada momento. E, portanto, ontem estava a recolher os dados, por exemplo, em 2014 tivemos, a empresa tem cerca de 1.500 colaboradores diretos e tivemos 410 participações. E, basicamente, o número que normalmente procuramos orientar é para que um colaborador nunca passe 3 anos sem ter uma formação. Que pode ser uma reciclagem ou refreshment. Não tem que ser, normalmente vão surgir matérias novas, mas pelo menos um refreshment tem que ter. E, portanto, vai ser feito, vai sendo feito por ondas, por fases sucessivas, com os diversos níveis de organização, que é mais nem menos, por vezes, de mera utilização, por vezes há um reminder sobre aspectos importantes, há alguma atualização e fundamentalmente,
manter este ponto na agenda, que é a empresa não se esqueceu do que disse há 3 anos atrás e estamos aqui para conversar novamente, pode ser durante 1 hora, sobre determinada matéria, normalmente são estas matérias todas de compliance. No ano passado estávamos sempre aqui a ver, tivemos meio refreshment, tivemos só simples refreshment, que é o primeiro curso, 150 participantes, depois tem o diálogo, tem que ver com a avaliação anual de desempenho, tem um módulo próprio para compliance, portanto são matérias que já existiam anteriormente, mas convertidas agora na perspectiva legal. E, portanto, um conjunto de 410 participações em 1.500 pessoas no ano é um resultado corrente. Se quiséssemos ver o que fizemos, vemos que o WBT, indicado aqui em cima, o Web-Based Training, no ano passado, por acaso, fizemos menos Web-Based Training e fizemos mais formação pessoal com as pessoas diretamente. Porquê? Porque, no máximo, pode passar 3 anos em que a pessoa tem que ir à sala e estar connosco e nós damos um módulo de formação. Ao longo desses 3 anos, pode ter formações de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas, em matérias específicas. Por exemplo, se quiséssemos dizer, o valor e a importância e a obrigação de uma assinatura de um documento ou de um acordo de um documento. Sabe o que significa? Que segurança é que tem que ter? Assina-se muitos papéis, aprovam-se muitas coisas. Não se pode dizer mais tarde que não se conhecia a matéria, ou que assinou porque eram muitos documentos para assinar e só sempre muitas dezenas, assim, aprovação eletrónica ou em papel, seja o que for. E, portanto, há um conjunto de módulos que procuram manter vivo a vivência, manter vivo estes princípios de compliance. Basicamente, diz o código de conduta, basicamente estes são os tópicos que tinha para partilhar convosco. Se tiverem questões, existe para ficarmos com 10 minutos. A doutora Ana já está aqui. Portanto, já temos 10 minutos, que eu acabei mais cedo, para as vossas perguntas, se as tiverem.